Você conhece a história de Ana do Antigo Testamento? Você sabe quais as lições de sabedoria que ela deixa para a gente poder usar no nosso cotidiano? Bom, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Ana e sobre 3 lições que ela deixa para a gente poder usar na nossa vida. O que acontece? O Eucana era da tribo de Efraim e ele se casou com 2 mulheres, ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Penina, o nome da outra era Ana. A Ana era estéril, não podia ter filhos. Era estéril, não podia ter filhos, lógico. E a Penina, ela tinha filhos. Sendo que Eucana amava mais a Ana, mesmo sem ela poder ter filhos, sem ela poder dar filhos para ele. Ele amava mais a Ana do que a Penina. E o que acontece? Todos os anos, ele juntava toda a sua família e ia para o templo para poder fazer sacrifícios ao Senhor e para poder cultuar, né, para adorar o Senhor. E sempre que chegava lá, que ele fazia o sacrifício, aí ele dividia as porções e dava porções para Penina e para seus filhos e filhas, dava uma porção para Ana. A Penina, ela começava a implicar com Ana. Nisso, pelo fato dela não ter filhos. Ela implicava com Ana pelo fato dela não poder ter filhos. E ela ficava muito triste, começava a chorar e não conseguia comer, né? Ficava, né, com engasgo, no caso, né? Tadinha. E não conseguia comer. Nisso, o Eucana, ele ia até a Ana, conversava com ela. Por que você tá triste? Por que você chora? Não sou melhor do que 10 filhos? E ela continuava triste. Sendo que, passando-se um tempo, uma vez eles foram até o templo, uma dessas vezes, né, que eles foram até o templo para poder adorar o Senhor, a Ana, ela resolveu tomar uma atitude. Ela resolveu botar um voto ao Senhor. Ela disse para Deus que se Deus desse um filho varão para ela entregaria esse menino para o templo, lá para poder ser criado pelo sacerdote, e para ele poder servir a Deus e morar no templo todos os dias da vida dele. E nisso que ela estava lá orando, ela não emitia som. Ela só mexia com a boca lá e com os olhinhos fechados e em pensamento ela voltava esse voto ao Senhor. E o sacerdote Eli, ele achou que ela estava embriagada, porque viu lá uma pessoa em pé lá chorando, né? Não entendeu nada, falando, não saía som, pensou que ela estava embriagada. Aí veio até ela e chamou a atenção dela, sendo que ela pegou e disse que ela nunca bebeu bebida nenhuma forte e que ela só estava ali porque ela estava com o coração dela triste. Sendo que o sacerdote virou para ela e falou assim, então que Deus te abençoe, que ele conceda o seu pedido. E assim ela foi embora. Ela foi embora e a Bíblia diz que logo em seguida, Eucana a conheceu, né, no sentido bíblico, e ela concebeu e teve um menino chamado Samuel, que ela colocou o nome de Samuel. Depois, mais na frente aqui, a Bíblia relata que Eucana vai ao templo e para fazer o sacrifício anual, né, que ele sempre fazia, e na época Samuel ainda estava mamando, e ele vai e não leva ela porque Samuel ainda está mamando. Aí vai com Penina e os outros filhos. Sendo que ela vira para Samuel e fala, quando o menino desmamar, eu vou levar ele para o templo, vou deixar ele lá, ele vai ficar lá. Aí Eucana pegou e concordou, faz do jeito que você achar melhor, do jeito que Deus quiser, que Deus te ouça e que, né, ou seja, ele concordou com ela. Então, passa-se o tempo, Samuel é desmamado, e ela vai até o templo e entrega Samuel para o sacerdote Eli, para ele poder ser criado, ensinado no templo, e ele servir ao Senhor durante toda a vida dele, do jeito que ela prometeu. E o que a gente aprende aqui com a Ana? Uma lição muito importante, que eu acho que a gente aprende com a Ana, uma das mais difíceis, é não revidar. Ela não revidou quando a Penina implicou com ela. A Penina fazia ela chorar, tocava na ferida dela, ali no lugar onde mais machucava, e ela não revidou. Em nenhum momento fala na Bíblia que ela dava resposta, que ela brigava, ela não teve nenhuma atitude com a Penina. Então,
ela foi falar para Deus o que ela estava sentindo, falar para Deus da sua dor, ao invés de brigar com a sua rival, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente procurar aprender, né, essa lição com a Ana. Quando a gente às vezes é ofendido, é melhor às vezes a gente não fala nada, a gente falar para Deus, entendeu? Porque a solução está nele. Então, a Ana deixou Deus cuidar disso. E outra lição extremamente importante é a confiança que Ana teve em Deus. A Bíblia diz que quando ela terminou a oração dela, o rosto dela já não era mais o mesmo. Ela começou a orar, ela estava triste, entendeu? Ela estava extremamente triste, amargurada, a ponto de não conseguir comer. Só que quando ela terminou a oração, a Bíblia diz que o semblante dela era outro. Entendeu? Ela já estava bem, tanto que ela até saiu dali e comeu. A Bíblia diz que ela conseguiu até comer. Ou seja, a partir do momento em que a gente faz uma oração, onde a gente confia que Deus ele vai dar a solução, por mais que ele não dê aquilo exatamente que a gente quer, mas ele vai dar a solução, porque ele vai fazer alguma coisa diante daquela situação. A partir do momento que você acredita, que você tem fé, o seu coração se acalma. Porque se eu acredito, se eu tenho fé, eu não vou mais sofrer por causa daquilo, porque eu sei que Deus vai cuidar. Então ela parou de sofrer naquele momento. No mesmo momento, ela terminou a oração, enxugou as lágrimas, levantou a cabeça, foi lá e comeu. E a partir daquele momento ela tinha certeza que Deus daria a solução para a situação dela. E a terceira lição que eu aprendo com ela, eu acho que também não é fácil, mas a gente precisa praticar, é muito importante, é o silêncio. Ana, ela falou com Deus que se ela tivesse um filho varão, ela entregaria no templo. Porém, ela não comentou isso, de acordo com o que eu li aqui, com ninguém. Quando o profeta chega até ela, achando que ela está embriagada, ela não conta o que ela pediu, o que ela votou, o que ela vai fazer. É como que ela guardou esse silêncio, ela guardou esse voto, entendeu? Ele chegou para ela, achando que ela estava bêbada, ela falou, né, que ela estava triste, mas ela não disse o motivo, e ele, extremamente sábio, também não perguntou. O sacerdote simplesmente a abençoou e saiu. Não perguntou para ela também o que estava acontecendo, por que, né? Não perguntou nada, ele só abençoou e saiu. E ela não contou nem para Eucana, pelo que eu percebi aqui, ela não contou nem para Eucana. Ela ficou quieta até o momento que o menino nasceu. Quando eles foram para o templo, né, que ela ficou porque estava amamentando ainda, ela pegou e falou: quando ele desmamar, eu vou levar ele, vou deixar lá. E Eucana concordou. Então o que acontece? Eu vejo que o silêncio dela, ela só conta para Eucana depois que o menino já está no colo dela. E depois ela conta para o sacerdote Eli, né? Só quando ela entrega o menino. Ou seja, muitas vezes na vida da gente a gente precisa aprender a ter esse silêncio, né? Porque às vezes a gente está passando por uma situação e a gente está orando, pedindo para Deus poder mudar aquilo dali, e a gente já fica contando para todo mundo. Não, vamos esperar a bênção chegar. Não é questão de não acreditar, porque não é necessário, não tem necessidade de você falar. Na hora que a bênção chegar, a gente conta a vitória, né? Vamos contar a vitória, ao invés de ficar falando sobre a sua tristeza, a sua derrota, aquele momento que você está ali mal. Vamos falar sobre a vitória, vamos orar, vamos pedir para Deus, vamos guardar silêncio, confiar em Deus. Me ajuda em oração. Lógico, tem momentos que a gente precisa pedir ajuda em oração, mas tem situações que você já confiou na mão de Deus. Então é você e Deus e ninguém mais. Tem situações, tem horas que Deus quer essa intimidade com você, entendeu? Essa confiança sua, onde você e Deus, né, só que sabe daquela situação. Então essas três são as três lições que a Ana deixa pra gente. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que costuma ser, e eu tô um pouco resfriado, porém graças a Deus eu consegui, né, falar tudo que eu senti de Deus falar nesse vídeo. Então que a gente possa guardar essas lições, no caso, não revidar, a confiar em Deus, né, e silêncio, que a gente possa aprender com a Ana e trazer para a nossa vida.
Ó, se você gostou desse vídeo, você curta. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te peço que você se inscreva e continue me acompanhando para a gente poder continuar aprendendo juntos, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.